se colocar esses elementos aqui, eles fazem alusões a vocês para a escravidão, então, certo? Tá. Então vamos lá. A gente associou a escravidão à questão africana. A gente pensa em escravidão relacionada a pessoas que vêm da África para o Brasil, certo? Por que a gente pensa assim hoje? Racismo. Quando a gente pensa em escravidão, a gente associa a ideia africana logo de cara no Brasil, e a gente associa isso muito por causa de características que a gente não vê em outros lugares com tanta preponderância, no caso fome, no caso pobreza. Isso é uma forma preconceituosa da gente enxergar. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender e discutir quando a gente tratar do tema escravidão é o seguinte: a gente vai tratar de um tema extremamente preconceituoso e a gente vai também ter que discutir isso. Nos vestibulares, esses temas, eles costumam ser mais cobrados com essas questões, tipo assim, de problematização. Em outras provas, os caras vão basicamente se apegar a motivos que provocaram esse modelo de escravidão que a gente colocou aqui, que é um modelo que acontece o quê? No período colonial no Brasil, mas também depois que o Brasil vai ficar independente. É um período em que você tem um comércio de escravos de pessoas que vinham da África, e essas pessoas, quando chegavam aqui, elas literalmente sofriam pra caramba, inclusive castigos físicos. E não só físicos, castigos mentais, psicológicos. De que maneira? Por exemplo, vamos supor que uma determinada fazenda tem em torno de, sei lá, 100 escravos, beleza? Tem 100 escravos. Quantos donos da fazenda existem? Então, 2, beleza? Ou seja, temos 2 senhores de escravos, digamos assim, dentro da casa. Esse cara, vamos supor, esse pai e esse filho, cada um, eles já são casados, estão sem esposas, mais 2 mulheres. Não tem filhos nem nada. São 4 pessoas e 100 escravos. Se fosse por uma questão quantitativa, não daria para os 100 escravos se revoltarem e acabarem com os seus senhores? É um tipo de violência. Quando a gente pensa em violência em relação à escravidão, a gente pensa muito no clássico castigo das chibatadas. Isso é uma coisa gravíssima. Só que nem todo escravo chegava a sofrer violência, digamos assim, física. Por quê? O medo já resolvia o problema. De que forma o castigo, por exemplo, ele acontece? Não é um castigo que acontece escondido. O cara não apanhava escondido, ele apanhava em público. Castigo pedagógico. Era um evento social. O que você vai fazer domingo? Vai ver um maluco ser escoteado ali na praça. Você necessitar de usar a violência nesse formato é uma coisa de gente, digamos assim, que não é civilizada. É coisa de gente bárbara, de bicho. Só que esse tipo de sociedade no Brasil, os caras usavam castigo dessa maneira. Mas eles aprenderam isso, sabe aonde? Na Europa. No lugar civilizado. E que os caras faziam esse tipo de coisa há muito tempo, de castigo físico. Nem larga escala. Porque o castigo tinha nesse formato uma ideia de educar. Educar o quê? O outro a não repetir o erro do que está sendo castigado. Porque esse tipo de violência também prevalece muito. É o que justifica a escravidão ter durado nesse formato. Porque se fosse para cair na pancada mano a mano, galera, mesmo com arma aqui, você ia dar uns 8 tiros, você mata uns 8, sobra uns 92 ainda para te pegar. Então, tipo assim, não ia dar para ganhar. Mas os caras tinham um certo medo. Mas não só o medo da violência, e medo de outras formas. Então, assim, a gente vai discutir um pouco de escravidão aqui nesse formato. A gente vai começar focalizando nisso aqui, na escravidão africana, mas não foi só a escravidão africana no Brasil. Você tem a escravidão indígena também, que a gente vai falar um pouquinho. Beleza? A primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente pensar em escravidão, e aí pensar, né, na escravidão africana no Brasil, é quando ela começa, junto com a colonização. Ela é um elemento da colonização brasileira. Se a colonização começa em 1500, a escravidão também vai ser associada a 1500. Só que no Brasil ela tem um fim que é 1888. Tá? Isso do ponto de vista jurídico, legal, das leis. Na prática, nem tudo acabou em 1888. O ponto-chave é entender por que se escravizou a pessoa vinda da África, os africanos no Brasil. Um dos motivos pode ser, vamos supor, econômico. A questão da economia. Vamos caracterizar isso. Tu tá com uma blusa do Tottenham, certo? Imagina você no seu torcedor do Tottenham. Vamos supor que eu tivesse com uma blusa aqui do Arsenal. A brincadeira seria o seguinte: quem ganhar, o que perder vai pagar uma caixa de refrigerante. Ou o que perder vai trabalhar para o outro de graça durante 10 anos. Os dois são londrinos, mas os dois têm rivalidades. A gente, quando pensa em África, não pode pensar numa coisa de um jeito só. São diversas etnias, são diversas culturas e pensamentos. Então, o africano escravizava o africano, sim, mas não é o africano que escraviza o africano. São pessoas na África que têm suas diferenças internas, que entendiam que a vitória sobre um outro povo naquele cenário dava direito à escravidão. O cara saía daqui do Brasil, navegava 4 meses para chegar aqui em África. Era para pegar alguma coisa de pouco valor? Lembra quando a gente falou de expansão marítima, que os caras buscavam o quê nas Índias? Tudo que naquele cenário era bem valioso, era muito valioso para a Europa. Só que se a gente pensar em Brasil e África, especificamente Brasil e Angola, que são nesse cenário, o cara navegar, bancar uma viagem de 4 meses, ele tem que gastar dinheiro com barco, tripulação, que ele vai ter lá, comida, chegar lá, comprar um produto valioso e levar de volta. Então, esse produto aqui não é um produto qualquer, é um produto que tem valor. A questão é que ele pagava 100
para vender aqui por 10 mil. Mas repara, a valorização que tem. Então, na questão econômica, a gente, quando pensar na escravidão, um dos motivos é o seguinte, economicamente era vantajoso. Era um comércio, do ponto de vista econômico, dentro desse cenário, que valia a pena ser feito. Os caras escolheram trazer africanos para o Brasil para escravizar, por quê? Porque dava lucro. Então, assim, esse é um dos fatores, mas só isso explica a escravidão africana no Brasil? Vamos pensar na força física. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existia gente aqui, certo? Quem eram as pessoas que estavam aqui? Os índios. O europeu considera que o cara que trabalha muito é o cara que trabalha como ele. Então, assim, o europeu não entendia, por exemplo, que se você pegasse um pedaço de madeira para usar naquele dia, você ficaria satisfeito, podendo pegar mais. Então, pega mais, acumula, guarda muito. Lembra quando a gente viu uma aula que a gente falou do negócio chamado mercantilismo? O importante era acumular. Como é que você vai acumular? Conseguindo pegar mais coisas, trabalhando mais. Então, quando eles chegaram aqui, de certa forma, eles olharam para os indígenas e falaram assim, olha, galera, esse bagulho de você ir lá um dia pegar, no dia pegar, não faz sentido para mim. Se no outro dia estiver chovendo, o índio fala, eu não pego. Eu preciso matar. O índio tinha uma percepção diferente da realidade. Então, a noção de força física, de certa forma, os europeus, quando chegaram, olharam, olha, os índios são mais difíceis de fazer trabalhar, de exercer a força física deles para o nosso benefício, do que outros povos que talvez a gente possa dominar. Ou melhor, que talvez a gente possa negociar e explorar. Então, de fato, a noção que os europeus tiveram dos indígenas de força física foi eles têm uma força física inferior, isso dos europeus, nesse período aqui, tá? A outros povos. E quais eram esses outros povos? Um deles eram os africanos. Então, isso é um dos aspectos. Existia um preconceito de cara dos europeus de que os índios não trabalhavam e os africanos trabalhavam. De que o índio era preguiçoso e o africano não era. Mas não é só isso que vai explicar. E aí, por exemplo, por que especificamente os caras foram trazer pessoas da África? Por que não trouxeram da Ásia? Por que não trouxeram da Europa? Por que não tentaram adaptar os indígenas? Ou a questão religiosa. E a outra, a gente pode colocar, entre aspas, a questão pedagógica. Questão religiosa. Galera, nesse período aqui especificamente, a principal religião na Europa era o catolicismo. O que os caras, nesse período, diziam? Olha, a escravidão de um irmão é uma coisa errada. Quem é esse irmão? É o europeu. Aí eles vão olhar para o Brasil, cheio de índios, os caras vão falar o seguinte, olha, aquela galera ali você não vai escravizar. Por quê? Eles têm alma pura. Eles precisam ser educados. Você vai gastar energia catequizando e educando os indígenas. Para que eles até aprendam a trabalhar como você quer, mas você não vai forçá-los a trabalhar. Porque a gente precisa converter essas almas. Aí eu volto. Lembra da aula que a gente fez sobre um cara chamado Lutero, Reforma Religiosa? Lembra da Contra-Reforma? Nesse momento contra a reforma, teve Tribunal da Inquisição, coisa nesse sentido. E uma das ideias foi o seguinte, os jesuítas. Então, esses caras vão vir aqui para educar os indígenas. Então, beleza, dentro desse contexto de contra-reforma, o que os caras fizeram? Olha, o índio você vai catequizar e o escravo você vai punir. Inclusive com explicações bíblicas para isso. Os caras pegavam a Bíblia e falavam, está na Bíblia que você pode escravizar pessoas vindo da África. Então, assim, essa justificativa religiosa era para muito aliviar a consciência do próprio traficante, que era um católico fazendo serviço da igreja católica. Então, assim, o cara escolheu trazer o africano para o Brasil, porque ia dar lucro para ele, porque ele achava que o africano ia trabalhar melhor, porque era a missão religiosa dele, beleza? E quando chegava aqui, ele ensinava as pessoas a professarem a fé dele. Tem como motivo principal o racismo. Pô, já vou até adiantar, então, eu ia falar isso mais para frente. Resistência contra a escravidão. Existiram aos montes. Como é que você resiste a alguém que quer que você faça uma coisa que você não quer? Então, assim, isso são formas de existência que os caras utilizavam. A leniência, a gente pode associar a ideia de você enrolar para fazer uma coisa devagar. E aí você não descumpre o processo, mas você também não se mata. Tranquilo? A fuga é muito clássica, certo? De você criar uma espécie de grito no meio da noite para as pessoas fugirem em bloco. Ou você fugir devagarzinho. Você tem 100 escravos. Sumiu um hoje. Daqui a 2 dias some o outro. Pô, o que aconteceu com os caras? Não sei, vai ver que o jacaré comeu. Os caras estão fugindo. Não vai fugir todo mundo em bloco? Porque se foge todo mundo em bloco, a polícia vai atrás, os capatazes vão atrás, o capitão do mata vai atrás. Agora, fugir de vez em quando, você começa a facilitar. E aí, como é que você foge? Se eu chegasse agora e colocasse todo mundo numa rua, sei lá, todo mundo conhece a Torre Eiffel? Já ouviram falar? Já viram? Você está de frente para a Torre Eiffel. Né? O que tem à direita da Torre Eiffel, se você seguir andando? À esquerda da Torre Eiffel, o que tem? Mas repara, eu conseguiria fugir, eu conseguiria me achar fácil naquele lugar? Isso com GPS, com mapa.
Agora imagine um cara que veio da África, desceu no Rio de Janeiro, foi andando até Minas Gerais, está numa fazenda e ele decide fugir. Para onde ele vai? Um dos desafios da fuga é uma questão geográfica. Para onde que eu vou? Aí entra o que você falou. Os escravos que conheciam territórios começavam a guiar outros escravos. Como? Falando, do tipo, anda 3 dias, depois se você vai ver um rio, você vira à esquerda. Ou, se não fosse possível falar, porque muitos deles não falavam o mesmo idioma, digamos assim, porque a língua é variada, tentavam criar códigos. E aí um ponto que ela destacou foi a questão da trança nos cabelos. Você faz uma trança no cabelo e você anda. Cada trança é um dia de caminhada. Depois de 3 voltas na trança, a trança já muda de formato, que é que você tem que virar. Você esqueceu, tem problema de memória? Passa a mão no cabelo para lembrar. São formas de você guiar no meio da fuga. Só que as fugas conseguiram dar resultados efetivos. Um dos processos de fuga mais famosos que a gente tem é um que foi conhecido como Quilombo dos Palmares. De maneira genérica, eu vou colocar o termo de quilombos. O que eram quilombos? Quilombos eram estruturas, em alguns casos, como o caso da de Palmares, do tamanho de cidades. Do tamanho de, por exemplo, do tamanho de uma cidade de pequeno porte, sei lá, Petrópolis, por exemplo. Né? Você chegou, que existiu no Brasil, ela ficou na região de Palmares, que é mais ou menos onde hoje é Alagoas, estado de Alagoas, Maceió, tem a Maceió, que é a capital, e tem outras cidades que Palmares ficava ali. Como é que Palmares foi construída? Com uma quantidade grande de escravos que fugiam para lá. Palmares ficou conhecida, as pessoas fugiam já direcionadas para lá. Quando você tem um lugar para você ir, você vai caminhar 5 dias e virar à direita no final. Beleza, você anda 5 dias. Quando eu ver o rio, vira à direita. As pessoas conseguiam fugir e ir para lá. E Palmares, além disso, conseguiu ser um grande símbolo de resistência no formato de luta. Por quê? Os caras se organizaram para resistir por aproximadamente 100 anos a tentativas de destruição. Exército, pessoas contratadas para ir lá e matar os caras, e os caras não conseguiam invadir. O que os caras fizeram em Palmares, resumidamente? Os caras pegaram um território bom para se defender, um território que você não conseguia invadir com grandes exércitos, né? Era alto. Além disso, eles conseguiram criar guerreiros ali para resistir na luta física. Isso durou mais ou menos 100 anos. Ele ficou bastante famoso pelo tempo de duração, porque gerou um grande esforço da coroa de Portugal, dos portugueses, para destruir. Os caras não conseguiram destruir no curto espaço de tempo. Mas além dos Palmares, tiveram vários. Só que o que acontece? Ao longo dos anos, a própria coroa portuguesa não vai dando tanto mole. Você vai dificultando a fuga, o acesso a Palmares. Tipo assim, os caras estão... Se antes chegava 10 mil por ano, agora chega a 2, 3. Ou seja, menos força para lutar. Você vai mandando cada vez mais expedições, que vão encontrando maneiras de você burlar as barreiras que os caras estão colocando. E principalmente Portugal pagou especialistas em caçar escravos, que eram os bandeirantes. A gente fala deles mais daqui a pouco. Só que o que o bandeirante fazia? Ele buscava ouro, encontrar pedras preciosas, mas ele ganhava dinheiro pegando escravo que fugia e escravizando indígena. Então, assim, esses empreendedores, digamos assim, que é o termo que muita gente usa. São Paulo é um estado empreendedor por causa dos bandeirantes, porque eles não tinham acesso à riqueza no território deles, foram construindo a sua própria riqueza. Eles construíram. Um dos caras, chamado Domingos Jorge Velho, foi um dos caras que foi responsável por acabar com o nome de Palmares. Ganhou dinheiro e morreu e matou muita gente. Quando a gente pensa em resistência escrava, a gente fala de fuga e luta. Pô, o Colombo de Palmares é um exemplo. Sabe o que acabou? Pô, cara, aquele maluco lá de São Paulo que tinha estátua que foi queimado. Cultura. Cara, resistência pra caramba. O idioma. Muitos escravos vinham pra cá e eles não adaptavam ao idioma local. Vamos chamar de português. Eles comunicavam na língua deles. Em alguns casos, a língua adaptada. Mas, por exemplo, até o século XIX, 1800 e pouco, os escravos islâmicos ficavam conhecidos como malês. Por que eles mantinham isso? Para não serem entendidos pelos outros. Quem são os outros? Os próprios senhores de escravos. Então, por exemplo, eu não posso falar com o João uma coisa que, de repente, ele vai ouvir. O que eu vou fazer? Eu vou chegar no ouvido do João. Pô, mas talvez ele escute uma palavra ou outra. Como é que eu vou ficar com o João em outro idioma? Um idioma que ele não entenda. Isso é uma forma de resistência cultural, que também te facilita a fugir, a se organizar, a lutar. Às vezes o idioma, quando tu falou questão cultural, ela é ressaltada, ela é utilizada para esse tipo de fins ali, e para você conseguir se organizar. Então a cultura é uma forma de existência. A própria dança. A capoeira, quando ela começa, a capoeira é uma dança. Só que você começa a desenvolver isso com movimentos que você entende o seguinte, pô, se eu consigo jogar o meu corpo para trás, jogar para frente com a minha perna numa força, se eu só acerta um policial, ele cai. Então, assim, a cultura realmente é uma forma de resistência muito grande de luta. Tranquilo? E a negociação também é uma coisa interessante para se pensar, e muito recente, que os historiadores começaram a pesquisar. Escravo negociava com o senhor de escravo. A forma de trabalho. Era comum, digamos assim, todo mundo falasse, claro que não. Mas vamos lá, sabe aquele exemplo que ele deu inicialmente? 4 pessoas de uma família contra 100? Por que não tinha uma rebelião em massa?
porque existiam concessões feitas pelos senhores escravos. Olha, vocês estão aqui na minha fazenda, é longe de tudo. Se vocês fugirem, vocês vão morrer na floresta. Vocês vão tentar lutar, vocês podem até me matar, mas aí vocês vão ser caçados e tudo mais, não vai adiantar. Vocês podem até ficar enrolando. Eu vou começar a cobrar mais de vocês e castigar mais. Vocês podem até tentar se organizar e tudo mais. Só que assim, vocês vão organizar isso aqui para quê? Vamos tentar chegar a um acordo? Vamos. Por exemplo, vocês têm que ser católicos. A missa é o domingo. Eu, senhor escravo, digo que depois da missa ninguém trabalha. Que horas é a missa? 4 da tarde. De inicialmente os escravos aceitam, beleza. Depois os caras param para pensar, porra, se esse bagulho fosse de manhã, não era melhor? Não trabalhava o dia? O acordo não é esse? Queremos a missa de manhã. Se o senhor colocar a missa de manhã, a gente se compromete a pegar, em vez de pegar 100 canaviais de açúcar por dia, pega 110. Pô, beleza, a missa é agora de manhã. Os caras estão trabalhando mais, mas ganharam uma folga no domingo, digamos assim. Existiam negociações mais rígidas de escravos que fugiam em massa e depois eles mandavam um negociador com o senhor escravo para poder voltar. A gente não quer mais trabalhar aqui desse jeito. A gente quer que o senhor melhore a nossa alimentação, que o senhor amplie o nosso tamanho na fazenda para plantar nossos próprios produtos. Aí a gente volta a trabalhar. O senhor escravo tinha 2 alternativas. Ou manda caçar todo mundo, que podia fazer com que os escravos fossem assassinados, e ele tinha que gastar dinheiro para comprar outros escravos, ou ele tentava negociar. Negociação. Isso acontecia muito. Não é como hoje em dia que o cara faz greve e vai negociar seus direitos, mas vamos negociar na prática como é que esse bagulho vai funcionar? O senhor de Gênesis, nesse primeiro momento, não tem uma preocupação com a tua saúde. Tipo assim, nossa, estou preocupado se você vai morrer ou não. A preocupação dele é o seguinte, o que você precisa voltar a trabalhar logo? Ou então, há o entendimento de que você está fingindo que você está doente. Vou te colocar para trabalhar doente a si mesmo. São alternativas que o cara acabava estando suscetível, por quê? A sofrência que a escravidão gerava. Não é uma garantia de que o cara vai ter um cuidado grande com você. Galera, em relação à escravidão indígena, a gente vai ter, em relação à duração de tempo, oficialmente 1500 e 1755. Pô, então peraí, escravidão indígena acabou na escravidão africana? Sim, legalmente. Por quê? Basicamente porque o índio foi mais bem tratado, né, pelos portugueses do que os africanos. Porque essa diferença de tratamento se dá porque não era para os europeus tão vantajoso do ponto de vista econômico explorar o trabalho indígena de forma compulsória, obrigado, como era em relação aos africanos. Basicamente porque o africano você conseguia vender, o índio não, que também acontece no Brasil. Em termos cronológicos, a gente pode pensar de 1500 a 1755. Por quê? Em 1755, oficialmente Portugal proíbe escravizar índios. Isso acaba com a escravidão indígena na prática? Claro que não. O Brasil é Brasil desde sempre. Mas oficialmente é o marco final. Você precisa ter uma mão de obra que trabalhe para você. Só que tipo de índio vai ser escravizado? A gente dividiu os indígenas em 2 tipos quando os portugueses chegaram. Os nômades e os sedentários. Nômade é um tipo de sociedade, de organização humana, em que a característica principal dela é se deslocar. Por exemplo, você tem a sua casa, né? Você tem o teu curso aqui. Você faz esse percurso durante um período da semana, dos meses, talvez por um tempo. Isso se caracteriza que você está numa região fixa, em que você se desloca. O nômade não. O nômade ele vai ter uma casa aqui. Quando a casa aqui acabar, vamos supor, ele tem uma casa que tem um lago para ele beber água e tem uns animais para ele matar e comer e tem umas plantas, umas frutas. Ele comeu todas aquelas frutas, matou todos os animais, a água ficou poluída, ele vai pegar e vai embora. Procurar outro lugar. O sedentário vai fazer o que a gente faz hoje. Você vai ter uma região em que você vai ficar. Ele vai, por exemplo, praticar agricultura. Ele vai ter um frango, uma galinha. Aquela galinha ele vai sair comendo. A galinha vai ficar um tempo para dar ovo para ele, para a galinha se reproduzir. Vai ter a vaca vai dar leite. Se possível, vai ter a vaca com boi para gerar acho que é o bezerro, né, que nasce. Então, assim, você vai garantir que aquela estrutura ali, ela tenha sempre coisas para você poder consumir. Basicamente, esses 2 tipos de sociedade indígena, a gente percebe aqui. Existia uma galera que não se fixava no lugar e existia uma galera que se fixava no lugar. Quando os portugueses chegaram, eles depararam com índios na maior parte nômades no Brasil. Ou seja, o índio estava aqui, mas depois podia não estar. O que significou isso para a prática, para a descolonização? Os índios não tinham comércio em larga escala, os índios não tinham sociedades estritamente organizadas. Quando os portugueses chegaram, por exemplo, em África, eles acharam sociedades sedentárias, eles acharam impérios para negociar. A gente falou de escravidão africana anteriormente, e aí um dos pontos foi aquela coisa que a gente colocou no início. Africanos escravizavam africanos? Sim, porque existiam impérios africanos que dominavam outras regiões. E dominar significa você controlar a população, inclusive para vender parte dela como escrava. Os índios aqui não tinham essa, digamos assim, realidade.
no caso do Brasil. Existiam índios aqui extremamente organizados, como os europeus, digamos assim, gostariam de encontrar no seu projeto de colonização? Existiam. Índios sedentários, sobretudo, povos astecas e incas. Onde esses caras estavam? México e Peru. Esses caras estavam lá. Quando os espanhóis chegaram lá, no México, onde hoje é o México, os espanhóis se depararam, por exemplo, no Império Azteca, com praças de comércio maiores do que os próprios europeus. Encontraram pessoas que tinham templos religiosos totalmente ornamentados, arrumados em ouro. Encontraram sociedades, por exemplo, que já tinham conhecimento medicinais de operações de coração, que os caras não sabiam como fazer. Então, assim, eles se depararam com locais em que eles puderam, entre aspas, estabelecer negócios e depois, claro, no caso aqui, a efetiva dominação. Só que nesse processo todo, os índios acabaram sendo, boa parte deles, escravizados. No caso do Brasil, a gente tem aquela coisa da colonização, da proteção e da catequese da Igreja Católica, beleza? Que os caras disseram o seguinte, olha, o índio que se converteu ao catolicismo está salvo. Esse índio que se converte ao catolicismo, a gente vai chamar de aldeados. Por quê? Esse cara vai viver numa aldeia protegido pela Igreja Católica. Mas todo índio vai topar isso? Não. Tem os índios que vão continuar nervosos, vão ser chamados de índios bravos. O que esses índios vão fazer? Vão para o interior da floresta, vão se esconder. Quando os europeus se deparam com sociedades sedentárias, eles percebem que existem índios que já estão organizando em trabalhos, digamos assim, em modalidade até compulsória. Inclusive astecas e incas. Os astecas são um império no México que tinham várias tribos dominadas que odiavam os astecas. Quando viram os espanhóis chegando, mano, vamos junto pegar os caras. E foram. O problema é que depois os espanhóis falaram, então, agora que eu peguei os caras, eu vou pegar vocês. Então, assim, essa questão do que a gente pode associar a ideia de preguiça, de que porque os caras estavam aqui, eram mais organizados, não só por isso, mas principalmente pela questão econômica, na lógica do mercantilismo. Portugal é quem dominava o comércio com a África, não era a Espanha. Portugal chegava na África, digamos assim, por estabelecer contatos com os impérios africanos, os reinos africanos, e falava o seguinte, irmão, inclusive tem carta do rei de Portugal chamando o rei de Angola de irmão. Meu irmão rei, peço-lhe um favor, pode me conceder 100 peças de escravos? Pedindo para o cara vender. Ele tinha esse acesso. A Espanha não. A Espanha, quando tentava chegar lá, encontrava com o navio português no meio do caminho. Fala, irmão, volta, aqui tu não passa. Os caras conhecem as rotas. Então, para a Espanha não era vantagem comprar escravo em África, porque ela ia ter que comprar de Portugal. E Portugal ia fazer, não, eu vou lá e trago para você. Portugal comprava por 100, vendia aqui por 10 mil. O espanhol comprava por 10 mil, ia vender para quem? Só para usar? Você tinha que tentar pegar uma mão de obra mais barata. E quando eles se deparam com essa estrutura aqui no México e no Peru, eles falam, mano, achamos que precisamos. Então, por isso que os caras também não quiseram. Existia, sim, uma visão, de certa forma, de que era possível superar a visão preguiçosa dos índios com o trabalho dos índios sedentários, dos astecas e incas, sim. Mas, principalmente, a lógica mercantilística, o mercantilismo nesse processo, ela não via vantagem, ela não recompensava a escravidão africana para os espanhóis, e era mais vantajoso você explorar os próprios caras que estavam aqui. Para os espanhóis, para os portugueses, vale o que a gente falou anteriormente. Então, os índios eram o seguinte, olha, os índios aldeados, eu não vou escravizar, mas eu vou botar para trabalhar para mim. Então, por exemplo, você tinha, os jesuítas chegavam, não só os jesuítas, era carmelitas também na Amazônia. Onde hoje é a floresta amazônica, por exemplo, a principal mão de obra lá, de trabalho compulsório, foi de indígena. O que os caras exploravam lá? Um negócio chamado drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Cacau, açaí, guaraná. Beleza? Então, quando a gente está na Amazônia, esses caras aldeados, os caras vão trabalhar. Só que vai ter gente que vai se recusar. Eles vão chamar de bravos. E aí, inclusive, a controlação da Igreja da Coroa, durante muito tempo, é o seguinte, olha, um índio que resistir à catequização pode ser escravizado. Então, você tinha regras. Tem um índio que pode ser catequizado, era um índio de resgate. O que era um índio de resgate? Era um índio que era aprisionado por outro índio para morrer. Então, tipo assim, uma tribo indígena pegava outra tribo indígena, vamos matar os caras. Tipo canibalismo, por exemplo, é uma forma de você executar, digamos assim. A Igreja Católica podia ir lá salvar aquele índio, resgatar. E o que fazer depois daquele cara? Ia ser escravizado. Só que por um tempo, o resgate era escravizado de 5 anos, que você podia escravizar o cara. Então, assim, esse cara aqui podia ser escravizado. Beleza? Isso no caso da América Portuguesa, esse cara foi escravizado, né? E aí, assim, essa escravização desse cara se dá. Se a gente pensar na questão de preguiça de novo, por que então eu vou escravizar esse cara se o índio de tudo é preguiçoso? Porque o índio não é preguiçoso. É uma visão preconceituosa que os caras criaram. Por que eu vou escravizar esse cara aqui se é mais vantajoso eu ter escravidão africana? Porque, em essência, para mim, o que eu preciso em alguns momentos é de um retorno econômico. E, principalmente, se a gente pegar isso aqui
no norte do Brasil, na floresta amazônica, que eu não consigo mandar escravo ficando para lá em grande quantidade, o indígena é o cara que vai pegar as drogas do sertão para mim. Só que os índios também, galera, praticaram isso aqui, resistência. Igual os africanos, digamos que no formato sim, mas nem sempre. Por exemplo, os índios a gente não vai ter organização de quilombos, tá? Mas a gente vai ter organização de índios que fugiam em grupo e tentavam se estabelecer em outros locais juntos. A gente vai ter a luta. Os índios bravos lutavam contra a escravidão fisicamente. A questão cultural, de você tentar manter intacto, ou pelo menos preservar principais traços culturais seus. É lógico assim, que isso em alguns casos foi preservado, mas foi deturpado. Então, por exemplo, a gente está no mês de abril, certo? Tem o dia do índio no mês de abril? Dia 19. Isso se preservou da cultura indígena. Se preservou por quê? Adaptado ao que a gente entende que pode ser perpetuada na questão indígena. Por exemplo, o asteca não se vestia assim nem por um caramba. Mas a gente criou uma imagem do que é o índio. Qual é a arma do índio? Arco e flecha. Tinha índio que não usava arco e flecha, usava arpão. Então, assim, a questão cultural também se preservou, mas, assim, em alguns casos se preservou, chegou ao século XXI, mano, de um jeito que as coisas não estão muito adaptadas. Houve técnicas de negociações, sem dúvida alguma. Os aldeamentos são um exemplo de negociação. Os índios falam, tá bom, eu viro católico. Vou ficar na tua aldeia, mas eu vou ter direito aqui. Ah, por exemplo, a noção de casamento monogâmico não era característica dos indígenas. Então os caras negociavam, mas lá a monogamia não vai rolar não. Então, depois que a colonização começa a se efetivar, os índios continuam se organizando em forma de luta para resistir e expulsar os europeus, os portugueses, porque aquela terra é deles. E o Cariri se encaixa muito nesse contexto aqui, de forma de resistência a isso. No final das contas, mas no final os caras perderam. Sim, no final os caras perderam. Só que até chegar o dia de perder, os caras resistiram pra caramba. E utilizando muito do próprio questão territorial, de conhecimento, de formas de luta. E principalmente uma coisa que os indígenas aprenderam com os europeus foi a se defender melhor. Você criar a forma de você ter escudo. Você não vai lutar de peito aberto, você não é otário. Você vai criar a forma de se defender. Não é mais ficar atrás da árvore. Agora você carrega um objeto para se defender. Você vê os caras fazendo, você faz igual. Ou parecido, porque você não vai conseguir talvez fazer com ferro. Então a revolta do Cariri se encaixa muito. Uma outra que às vezes é cobrado, Confederação dos Tamoios. Confederação dos Tamoios é o seguinte, no Rio de Janeiro, por volta de 1555, os franceses tentaram dominar o que hoje seria ali Niterói, aquela parte da Baía de Guanabara de Niterói, pegando em torno, chegando ali onde é o centro da cidade, que fica hoje aquele Museu do Amanhã. Os franceses chegaram aqui e falaram, índios, vocês não gostam dos portugueses, né? Vão fechar a gente expulsa os caras, e a parada volta a ser como era antes para vocês. Parte das sociedades indígenas, os tamoios, digamos assim, se aliaram aos franceses para lutar contra os portugueses. Isso aconteceu aqui e aconteceu lá em Cabo Frio. É uma galera que está falando o seguinte, ó, eu não quero ser isso, e os portugueses estão chamando ele disso aqui. Aí eu vou resistir. Como? Eu não vou fugir, a terra é minha. Eu não vou negociar, a terra é minha. Eu não vou fingir que eu trabalho, a terra é minha. Vamos se juntar e vamos expulsar os portugueses. E aí os franceses chegam junto e meio que tentam tomar o território para expulsar os portugueses, fazendo acordo com os tamoios, dentro desse processo. Porque nem toda a sociedade indígena aceitou a escravidão. Dentro do processo de escravidão, ele está dentro do processo de colonização do Brasil, que oficialmente são 322 anos. Né? Tem alguns episódios assim que a gente precisa destacar em termos de nome, porque costumam ser cobrados em prova. Um deles é um negócio chamado União Ibérica. Beleza, a União Ibérica foi um período em termos de história política, né, mais da Espanha e de Portugal, em que o rei da Espanha se tornou rei de Portugal. Espanha e Portugal são países distintos, têm seus reis distintos desse período. Reis, lembra do absolutismo que a gente conversou. Por que Portugal não tinha rei? Durante o absolutismo, o rei ele é uma linhagem de uma mesma família. Às vezes, uma linhagem meio de agregado, tipo assim, fulano é primo de terceiro grau, vai virar rei, porque fulano era o melhor para ser rei naquele período. Aconteceu um processo no final de 1570 em Portugal, que foi o seguinte, Portugal tinha um rei tradicional, aqueles reis que ficam só no trono. Esse rei veio a falecer e deixou o trono para o seu filho mais velho, que na época era uma pessoa jovem, digamos assim, um jovem adulto de 20 e poucos anos. O que esse cara fazia, esse Dom Sebastião? Ia para o campo de batalha, para lutar em guerras. Quando era príncipe, era interessante ele fazer o nome dele em campo de batalha, mas ele se diferenciava porque ele realmente ia para a batalha. E quando você vai para uma luta, você morre nesse período. Os caras que vão para a luta e não morreram porque eles não lutavam. Eles se escondiam ou eram só generais. Esse cara morreu muito novo e não tinha herdeiros. E a linhagem de sucessão da família dele, o cara mais próximo a assumir o trono, era um cara que pertencia ao clero. E já era um senhor idoso. Esse tiozão, digamos assim, largou a Igreja Católica
aos 70 e poucos anos, e foi virar rei de Portugal. Ele não conseguiu deixar um herdeiro, porque ele governou durante 1 ano e pouco, ele morreu. As pessoas morrem. E ele se foi. Quando ele morreu, o trono de Portugal ficou vago. Não tinha ninguém legitimamente para assumir o trono da família. O que não seria nenhum problema. O que os caras iam fazer em Portugal? Vamos escolher uma nova família para virar rei. Só que nesse processo, o rei da Espanha tinha interesses em unir Portugal e convencer um grupo de portugueses que isso ia ser a vantagem. Basicamente, ele falou o seguinte: galera, se a gente juntar os nossos territórios de colônia, vamos ser o maior império do mundo. Juntos, somos mais fortes. Ele precisava ter um argumento de que ele era parente da família do último rei de Portugal. E ele era. Resumidamente, ele falou: eu sou parente, eu sou primo. E primo é uma coisa universal. Você só vai diferenciar os graus. Passou do segundo, do terceiro, não tem mais grau. É primo. Mas ele conseguiu provar que ele era parente da família de Portugal e, principalmente, ele convenceu boa parte dos portugueses de que ele seria uma boa ideia fazer essa união. Então, ele fez essa união. Ou seja, a Espanha e Portugal eram um só reino. O que significou, na prática, o Brasil e o restante da América Latina eram de um mesmo colonizador. Existia um negócio chamado, dividia a colônia portuguesa e americana, chamado Tratado de Tordesilhas. Isso aqui vocês já ouviram falar. Beleza? Tinha uma linha que dividia os territórios. Quando o Portugal e Espanha se tornou só um só rei, essa linha fez assim, ó. Essa linha sumiu. Não tem mais limites de transição. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas poderia ser desrespeitado. E quem adorou isso? Uns caras chamados bandeirantes. Os bandeirantes ficavam presos a essa linha aqui. Na prática, muitas vezes essa linha ela não era controlada. Aonde? Aqui em cima não tinha um limite muito claro. Por quê? Aqui em cima, para os espanhóis, o que interessou foi essa parte aqui. Peru, Bolívia, Chile, onde tinham ouros. Para os espanhóis, o interessante era isso aqui. Beleza? Então, se o português chegasse até aqui, volta. Mas isso aqui os espanhóis não davam muita atenção. Mas aqui no meio os espanhóis controlavam. Aqui, por exemplo, antigamente, era um lugar chamado Minas Gerais. Que os espanhóis sabiam que podia ter ouro. Os portugueses também. Então, o que os espanhóis falavam? Respeita a linha. Aqui você não passa. Mas aqui em cima a parada foi um pouco mais fluida. Beleza? Não tinha muita preocupação, porque a grande riqueza aqui nas Águas do Sertão, que estavam na Amazônia, mas não era uma parada tão lucrativa quanto você achar ouro. Então, Marco, existia um controle, mas dependia de até onde você ia. Para os bandeirantes, era legal ficar caçando índio, pegando escravo fugido, mas o que dava dinheiro é se eles chegassem até aqui. Quando acaba o Tratado de Tordesilhas, o que os bandeirantes fazem? Agora eu vou para lá. Agora eu vou conseguir explorar aquele território. Então, assim, quando a gente pensa em União Ibérica, por que a gente trabalha essa história do Brasil colônia? Porque foi o primeiro momento em que, de fato, o Tratado de Tordesilhas passou a ser desrespeitado e ninguém contestou. Por quê? Porque a linha sumiu. Na prática, os caras agora fazem parte do mesmo reino. O Brasil, quanto território, né, sempre foi alvo de tentativa de invasão de outros países. Portugal invadiu e conseguiu se estabelecer. Mas os franceses tentaram invadir aqui, a gente falou um pouquinho agora quando falou dos tamoios. E os holandeses, eles tinham um acordo com os portugueses de que, olha, você pega o açúcar, Portugal, leva para a Europa e eu revendo lá no continente europeu. Pô, daí estava tranquilo, o açúcar chega, eu revendo. Quando o rei da Espanha se tornou rei de Portugal, a Espanha falou o seguinte: olha, todo mundo que faz acordo com Portugal e eu não gosto, a Holanda foi colônia da Espanha durante uma época na Europa. Ela era dominada pela Espanha, ela tinha se libertado da Espanha. Os espanhóis foram rancorosos nesse processo. É que quando os holandeses perceberam que os espanhóis, depois de muito tentar negociar, não iriam deixar os holandeses ter acesso ao açúcar que chegava na Europa, os holandeses falaram: bom, se Maomé não vai até a montanha vem até a Maomé. Os holandeses tiveram a ideia de fazer: nós vamos lá pegar o açúcar direto no território brasileiro. Eles se organizaram uma expedição para dominar o que eles achavam que era o Brasil, que era a Bahia. Bahia, nesse período, era como se fosse a capital da colônia. Eles ficaram durante 1 ano no território que hoje é a Bahia. Por que eles sabem? Os espanhóis expulsaram ele, junto com os portugueses. Os holandeses, nesse primeiro momento, quiseram dominar, na força. Não deu certo. Depois eles usaram uma tática que os próprios colonizadores espanhóis e portugueses já usaram no Brasil. Vão fazer alianças. Eles escolheram Pernambuco. Por que a região de Pernambuco? Era onde estavam os principais engenhos de açúcar. Lembra das capitanias hereditárias? Só 2 deram certo. Chamaram um aluno chamado Maurício de Nassau, que era um grande administrador nesse período. O que o Maurício de Nassau chegou e falou? Pô, o pessoal de Pernambuco tá ruim, né? Os espanhóis já estão cobrando muitos impostos de vocês, né? Vocês estão devendo dinheiro para os caras. Pois é, se eu governasse aqui, a parada ia ser diferente. E os caras começaram a fazer acordos. Como é que seria? Eu concedo empréstimo para vocês. Para você fazer o quê? Comprar escravos. Não está voltando escravos? Fome de braços? Como você se viu naquela questão? Não se aplica a esse assunto aqui. Mas você está tendo uma falta de escravos aqui? Tá, os espanhóis não são igual aos portugueses. Porra, eu te empresto dinheiro.
que você quer em troca? Você vendo açúcar para mim para eu vender na Europa. Para o cara, o senhor de engenho, o que o senhor de engenho vai pensar? Eu quero ter açúcar para vender, eu quero vender meu açúcar. Eu preciso de dinheiro para investir. Não importa se o dinheiro vem da Espanha, se o dinheiro vem de Portugal, se o dinheiro vem da Holanda, não tem nacionalismo. Então, assim, o Maurício Nassau conseguiu consolidar isso bem, prometendo melhorar a situação nas cidades. Por exemplo, Olinda e Recife são 2 cidades em Pernambuco, que ficam lado a lado. Mas elas estão separadas em alguns momentos por rios. Você faz pontes. Só que fazer ponte é um troço caro. Nessa época, então, você vai lá e vai fazer, para facilitar a passagem da carroça com açúcar. O Maurício de Nassau, ele consolidou esse tipo de estrutura de invasão holandesa porque não foi só uma invasão só militar. É de acordos. Ó, eu vou ficar aqui, você me vende açúcar. Ó, vamos montar um exército para defender dos espanhóis que estão querendo vir aqui expulsar a gente? Vamos. Porque eu também quero, eu português agora quero que você holandês fique aqui. Ele usou uma coisa que hoje em dia é muito famosa, chamada marketing. De que maneira? Para se apresentar como um cara especial. Então, por exemplo, ele não fazia uma ponte. Ele inaugurava uma ponte. Um grande evento. Você não tinha foto, mas você tinha quadros. Pintando. Para quê? Para pessoas que não estão perto de Recife de Olinda, falar, pô, quero os holandeses aqui também. Os holandeses iam. Então, parte do Ceará foi ocupada. Parte da Paraíba foi ocupada. Beleza? Porque as pessoas queriam esses acordos. Pô, o cara faz empréstimo, o cara não cobra o empréstimo só depois de 10 anos, o cara pensa nisso. Os holandeses vão ficar 24 anos ocupando Pernambuco e ficaram só ocupando Bahia. Por quê? Porque eles tiveram forma de resistir melhor à expulsão, sim. Mas como é que eles conseguiram convencer os caras? Agradando os caras que estavam lá, os senhores de engenho que estavam lá, de várias formas. Concedendo empréstimo, facilitando a compra de escravos, facilitando a compra de engenhos para poder transformar a cana-de-açúcar em açúcar, se responsabilizando por dívidas que os caras tinham. Essa relação vai durar bastante tempo. Tranquilo até aqui? Ela só começa a acabar a partir daqui. Por quê? A União Ibérica acabou em 640, certo? O Portugal volta a ter rei. O que Portugal volta a ter rei? Faz o seguinte, ó. Tratado de Tordesilhas, vai voltar a valer. E o que é meu eu quero de volta. Tranquilo. Aí os holandeses falam, agora já era, perdeu. Então os portugueses começam a fazer uma pressão para o retorno do controle pelos portugueses daquele comércio de açúcar. Como é que eles fazem a pressão? Usando uma tática parecida com os holandeses. Quando os holandeses chegaram, os holandeses falaram o seguinte, olha, eu te empresto dinheiro, você me paga daqui a 10 anos. 1640 chegou a hora de pagar. E aí? Os holandeses estão cobrando as dívidas. Os portugueses estão falando o seguinte, olha, se a gente expulsar esses caras daqui, vocês não vão pagar os caras e eu ainda te empresto mais um dinheiro. Vamos começar a expulsão. Só que demorou 10 anos para expulsar os holandeses. Porque os holandeses resistiram, tinham muitos aliados, só que chegou uma hora que os holandeses perceberam o seguinte, peraí, se a gente tem que estar num lugar tropical para plantar esse negócio aqui, é só arrumar um lugar tropical para plantar isso aqui. Então eles foram para o Caribe, que tinham territórios parecidos geograficamente com o Brasil, que permitia a plantação do açúcar. Eles saíram, falaram, a gente vai plantar açúcar em outro lugar, e competiu com o açúcar brasileiro e começou a vender mais com o açúcar, entre aspas, brasileiro, quer dizer, da América Portuguesa. Então, assim, nesse processo todo, a insurreição pernambucana ela acontece e ela basicamente pode ser a expulsão dos holandeses do Brasil. Mas essa expulsão, galera, é interessante perceber que ela acontece não gerando outros tipos de sentimentos que a gente vai explorar mais na frente. Um deles começa a ter uma rivalidade entre o pessoal de Olinda e o pessoal de Recife. Porque nesse processo aqui, inicialmente, o pessoal de Olinda era de senhor de engenho que, entre aspas, tinha uma aliança com os holandeses. Enquanto a galera de Recife era de comerciantes que não tinham. Então a galera começa a já ficar brigando um com o outro. Que são cidades vizinhas. Que a gente vai ver lá na frente quando falar de revoltas coloniais, nativistas. Criação de gado, né? Boiada. Pô, esse gado vai virar carne para eu vender. Mas aqui onde eu moro, no Rio Grande do Sul, todo mundo tem gado. Então não tem como eu vender. Eu tenho 4 gados, o João tem 3. João, quer comprar gado? Não. Lá, quer comprar gado? Não. Eu tenho. Mas, pô, existe um lugar no Brasil em que as pessoas têm muita dificuldade de ter acesso à comida, que é bem no interiorzão. Só que lá tem muito ouro. O que acontece no Brasil, consequência disso aqui, que é a descoberta do ouro. O ouro no Brasil ele é descoberto numa região, galera, que a gente chama de Minas Gerais, que é sudeste do Brasil. Mas assim, Minas Gerais, ela é sudeste, mas ela tem conexão com o centro-oeste, tipo Mato Grosso, e também com o norte do Brasil, tá? Então, assim, é uma região que tem bastante pedras preciosas. Se a gente pensar, ali, esqueci o nome do lugar, onde é Serra Pelada, é onde? Serra Pelada? É, tem até filmes, não lembro onde é, desculpa. Mas é norte do Brasil, acho que não sei separar. É uma região que você tem uma formação de riquezas minerais muito grande, tá? E como é que os caras acharam riquezas minerais? Os bandeirantes, andando. Essa parte dos bandeirantes achando riquezas minerais é a parte que os caras, entre aspas, chamam de empreendedores. Que é o quê? O maluco cria uma empresa, um negócio,
Porque assim, não é um cara sozinho com uma bandeira na mão, é um grupo de pessoas. Que pessoas são essas? Meu tio, meu primo, entrar na floresta. Pô, mas a gente não conhece a floresta. Pega um índio que conhece a floresta. Como? Aprisiona o índio. Índio, você é obrigado a me levar, eu não vou te levar, eu te mato. Aí tu mata um, o outro ele já morreu, vai fazer o caminho dele? Não, eu te levo. Então vamos lá na floresta. No meio do caminho você vai achar outras tribos indígenas. O que você vai fazer? Prende contigo, aprisiona. E aprisiona de você vai botar cordas ou correntes para os caras andando juntos. Esses caras vão querer o seguinte, eu quero que vocês me levem aonde está a fonte do ouro. Ou então, eu sei que aqui tem ouro, alguns tribos indígenas sabiam que existia esse tipo de pedra. Não chamavam de ouro, mas sabiam. Então eles vão ajudando a guiar. No meio do caminho, os caras vão aprisionando escravos fugidos, coisas desse formato. A gente aprende a registrar nossa propriedade desde criança. A gente tem uma caneta, bota o nome quando vai na escola. O senhor de escravo, ele está olhando pro escravo como propriedade. Então, por exemplo, como é que eu posso provar, se esse escravo fugir, que esse escravo é meu? Eu vou marcar. Onde é que ele teve essa ideia? O europeu já fazia isso com gado. Então o cara vai aplicar. Aí a gente volta, eu apaguei, na questão do sofrimento. E aí é o sofrimento físico. Mas não só físico, porque às vezes você dava castigo para determinado escravo com marcações em parte do corpo visível. Normalmente, a gente pensa, vê muito esse filme, a marcação acontece no tórax ou nas costas. Se a gente pensar nesse tipo de castigo, a gente consegue entender que esse castigo ele é físico e psicológico. De que forma? Você consegue fazer isso batendo no cara e você consegue fazer isso ameaçando o cara que você vai fazer. Porque para um escravo, por exemplo, era horrível ter a marcação eterna no rosto. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ser sempre vinculado àquele senhor. Então, esse tipo digamos assim, de características físicas criadas, em alguns casos, quando havia fugas, eles eram recompensados com o aprisionamento desse escravo. Quem fazia esse serviço sujo? Os bandeirantes. Beleza? Mas nesse contexto de descoberta do ouro, iniciado aqui, os bandeirantes também estão dentro, porque são eles que vão, entre aspas, achar o ouro em grande quantidade a ponto de ser explorado por Portugal por pelo menos uns 100 anos no Brasil. E aí é ouro pra caramba. E o ouro que eles vão achar principalmente é o ouro que está dentro de mina. E aí mina, galera, todo mundo sabe, já mina? Mina é um buraco, né, que você entra, tipo caverna. Isso, tipo caverna. Mas no Brasil, existia o ouro que a gente chama de aluvião. Especificamente, você tinha muita quantidade, você achava muita quantidade na nascente do rio, no leito do rio. Porque o ouro, a água no leito do rio ela é mais fraca. Então o ouro ficava preso no fundo. Então você pegava aquelas pedrinhas e fazia assim com peneira de areia, né? E o que sobrava era o ouro. Quem vai fazer esse serviço de achar o ouro? Escravo. Mão de obra escrava. Mas não só mão de obra escrava. Nesse caso, por exemplo, no Brasil, quando chega na Europa a notícia de que achou ouro na água, mas assim, o europeu que está lá, ralando como tecelão, fazendo tecido, pô, ele vai olhar para um lado, olhar melhor e para lá. De fato, para o europeu, era um mundo totalmente desconhecido. De todos os aspectos. Bom, vamos pensar na questão, por exemplo, questão física. Vamos caracterizar o índio de forma até generalista, mas só para facilitar. O europeu a gente associa a uma pessoa branca, não é isso? O índio, ele é, digamos assim, moreno. Né? O europeu costuma ter cabelos curtos ou cabelos grossos, digamos assim. O índio tem um cabelo... Oi? Mais claro. O cabelo do índio é aquele cabelo corrido, aquela coisa tradicional, tipo Tainá. Você viu o filme da Tainá, né? O europeu usa muitas peças de roupa, porque é frio onde ele mora. O índio não usa muitas peças de roupa. O europeu fala um idioma que ele entende, o índio fala outro. Então, assim, são mundos distintos para os dois. Para os dois. Porque o europeu vai olhar o índio de um jeito, é a carta do Privado de Caminho que você citou. Esse cara, ele descreve o indígena de um jeito. A gente sabe como é que ele escreveu o indígena, porque ele ficou escrito. 1695, né? Onde hoje é Minas Gerais. Achamos ouro na beira do rio. O cara não vai explicar em detalhe que o ouro está na beira do rio, só no leito e na nascente, que você tem que peneirar para achar. Você conta isso aqui em Minas Gerais. Até a história chegar em Portugal, mano, a história é aumentada. Então, assim, o que faz na Europa? Pô, corrida do ouro, vamos todo para o Brasil. A gente vai chamar de boom populacional. O que você não vai colocar invasão na prova? Porque, tecnicamente, o Brasil é uma colônia de Portugal. Se Portugal deixou tu entrar, tu não está invadindo. Beleza? E Portugal, de certa forma, ela vai estimular que as pessoas que queiram achar ouro no Brasil venham para o Brasil. Formas de controle. Por quê? Os europeus, os portugueses, também vão querer criar mecanismos. Como vão ser feitos esses mecanismos? Em regras. Eu não tenho como saber
todo o ouro que os caras vão tirar do Brasil. Portugal fala assim, eu não sei quanto ouro tem de lá não, mas eu vou chutar. Lá tem 1 milhão de reais por ano, eu quero 200 mil por ano entregue. Se Portugal começar a perceber que a galera está saindo mais de 1 milhão, aumenta para 2 milhões de chute e pede 20%. Eu achei Isso aqui é ouro. O que eu vou fazer? Eu vou andar com isso aqui na mão? Não, eu vou quebrar em pedacinhos. Em alguns casos, eu vou transformar isso aqui em pó. Vou colocar em pequenos saquinhos. O pessoal faz isso hoje com entorpecente para fazer tráfico. O que Portugal vai começar a fazer? Eu proíbo, aqui com casa de fundição, que o ouro circule no meu território, que não seja em formato de barra com selo de Portugal. Se você achar uma pedra de ouro que não está com selo de Portugal, não está em formato de barra com selo de Portugal, você vai ter o direito de pegar. Como é que você vai fazer? Você vai começar a remunerar pessoas que entregarem ouro lá, sem formato de barra. Você vai começar a entregar... Não digo nem amigo, mas, por exemplo, você e João foram para Minas Gerais em busca de ouro. Vocês não se conhecem, conheceram lá. Estão trabalhando. Pô, João achou 5 quilos, você achou 1. Aí o cara fala assim, pô, se eu entregar João, daqueles 5 quilos, 2 voltam para mim, vou ficar com 3. Porra, irmão. Felizmente, né? Roda. Portugal vai criar esses mecanismos. Portugal tentou a forma de controlar isso aqui, tá? Só que assim, na prática, galera, é muito difícil dizer que Portugal conseguiu, tá? Mas por quê? Por causa do boom populacional. Era muita gente que chegava. Então, assim, se no Brasil você tinha, em determinado período, vamos supor, 1 milhão de pessoas em 195 anos vieram da Europa, só nesse período aqui você bota mais 1 milhão, que chega, tipo assim, em 10, 20 anos. Porque a galera ia em massa. Porque a forma como essa história chegava lá... Entendeu? Existiam até, nesse período, garantias jurídicas de legislações de fato. Quem achasse o ouro ia ficar com a posse da região. Só que você não contava que você ia achar ouro pra caramba desse jeito. Você queria estimular. Quando você achou desse caramba, que em Portugal fez, não. O ouro é de Portugal. Só que os paulistas e bandeirantes falaram o seguinte, olha, galera, no primeiro momento, vamos manter o que está combinado. Então, eles tentaram garantir a posse dos territórios que hoje tem minas de ouro à força. Então, aí é complicado. Vamos supor, você tem 100 bandeirantes. Aí vão lá 10 caras querer dominar. Tranquilo. 10? No mano a mano, 10 contra 1. Aí Portugal fala o seguinte, não. Agora são 1000 contra 100. Já inverteu a lógica do 10 contra 1 de novo. Então, assim, eles não conseguiram resistir às pressões práticas para perder os territórios que eles tinham achado. O que muitos bandeirantes fizeram foi começar a procurar ouro em outros territórios. Então, por exemplo, sai de Minas Gerais, vamos para o Mato Grosso, vamos para Goiás, vamos para Brasília, vamos para o Pará, vamos para o Tocantins. O que for melhor para a gente. Estimulou o boom populacional para achar mais ouro possível. Ficava com uma parte. Por quê? Portugal não investia nada para os caras virem para cá. O cara tinha que vir por sua conta e risco. Mas se o cara achasse ouro, Portugal falou, o território é meu. O território não é de quem achou. O que a gente pode chamar de miscigenação cultural. Coisas básicas que os europeus não faziam, mas no Brasil começaram a fazer, assim como os indígenas faziam. O mais clássico é o banho. Certo? A gente tem um hábito, ainda que nem todo mundo gosta, de tomar banho todo dia. Os europeus não tinham esse hábito. Por quê? Os europeus são porcos? Não, porcos não. Frio. Entendeu? É frio. Então, frio com água fria não combina. Para os indígenas já não. Quando os europeus vêm para cá e se estabelecem, os europeus passam a sentir calor. O que os europeus passam a fazer? A sentar, se refrescar. E a água é uma forma de se refrescar. A roupa, por exemplo. Os europeus, quando chegavam aqui, principalmente o Cabral, essa galera, ela chegou toda emplumada. Porque eles saem da Europa todos emplumados. Roupas de frio pra caramba. Como você vai avançando no Atlântico, o bagulho vai esquentando. Então, quando eles chegam aqui, por exemplo, a roupa já não vai ter mais a mesma. Mas eles não, por exemplo, não abrem mão da roupa. Mas eles não iam imitar o indígena em tudo. Eles iriam adaptar a realidade deles com a realidade que eles estavam vivendo. E misturar, daí a ideia de miscigenação. Então, assim, esse boom populacional, ele significa um crescimento de um mercado também interno. De que sentido? Tem muita gente indo para lá. Essa galera come, gente. Vai comer o quê? Aí vem o que vocês falaram da questão dos gaúchos. O cara lá do sul vai falar o seguinte, pô, eles precisam de carne, eu tenho carne para vender e eles têm dinheiro para pagar. É longe? É longe. Mas eu vou montar uma tropa e vou. Daí a ideia dos tropeiros. O preço lá em cima. Quanto mais eu andar, mais eu vou cobrar. Ainda tinha isso, porque a carne espanhola, a carne da América Espanhola, hoje Uruguai e Argentina, também era vendida. Os caras do Rio Grande do Sul ficavam bolados quando os argentinos passavam lá para poder vender o boi em Minas Gerais.